Pam pararam pararam pararam. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam 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 pararam. Favela. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam 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 pararam. Favela. Tudo que a favela me ensinou, tudo que lá dentro eu aprendi, vou levar comigo aonde eu for. Eu também vou, eu vou na humildade procurando ser feliz, mesmo com tanta dificuldade, tanto preconceito que eu já sofri. Só quero cantar a liberdade, esse é o trabalho do MC, é levar a voz das comunidades aonde o nosso funk atinge. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje na Sala Cleonice, no espaço da Fiocruz. Hoje recebendo uma pessoa ilustre, que é o professor Josemar. Seja muito bem-vindo, professor, novamente. A honra é toda minha estar aqui presente com vocês, poder fazer esse diálogo, muito importante. É um prazer estar aqui com essa liderança hoje aqui do município de São Gonçalo, mas que atua em prol e em consonância de luta de ordem nacional. O Gabriel está aqui junto com a gente também para hoje conduzir esse bate-papo que vai ser leve, gostoso, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais de trajetória de vida pessoal e política do nosso querido Josemar. Vamos que vamos, tamo junto. A gente gosta que a informação ela seja verdadeira, que ela chegue de forma oficial, e acho que é por isso que a gente precisa dar mais voz para as pessoas, principalmente de favela. A gente tem alguns verbetes, inclusive na nossa plataforma, que fala, né, dos favelados que hoje estão no parlamento. Você é um desses, uma dessas representatividades que pra gente é maravilhoso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa sua trajetória de vida pessoal e política nesse cenário. Primeiro dar um salve aí para todo mundo que está nos vendo, a você, Norma, a também ao nosso amigo Gabriel. Ao Gabriel, por estar fazendo essa entrevista, que eu acho que vai ser uma grande entrevista. Eu nasci, cresci, vivi na cidade de São Gonçalo, tenho uma história de vida de permanente estudo em escola pública, como todo jovem dos anos 70 e 80, né? Nasci em 75, mas vivi toda a minha infância e adolescência nos anos 80 e 90. Eu costumo dizer que eu sou um sobrevivente do sistema. É um homem negro que chega à idade que eu cheguei, com as possibilidades e os espaços que eu cheguei, né, vindo de um ambiente periférico, posso dizer que eu sou um sobrevivente. Eu acho que essa é a primeira questão. Eu sou um sobrevivente desse sistema racista, desse sistema que exclui os trabalhadores e trabalhadoras e os seus filhos. Eu me formei em Geografia, né, Geografia na Universidade Federal Fluminense, né, visto que eu também sempre estudei em escola pública, estudei no Santos Dias, estudei no Melquiades, estudei no Marcelo Soares, né, que são escolas que, no Menezes Vieira, que são escolas ali da região, né, que envolve ali Barreto, Neves ali, e que a gente muito cresceu. Eu sou filho também de professora e hoje estou como deputado estadual, fui vereador na cidade de São Gonçalo. Ser vereador na cidade de São Gonçalo não é uma tarefa fácil. Organizei durante muito tempo trabalhos sociais, do qual eu destaco o Emancipa, que é um trabalho de educação popular, com pré-vestibulares para jovens da periferia. E esse é o resumo da nossa vida. Se deixar a gente fala bastante. Pois é, a gente, quando faz um pequeno levantamento da sua biografia, a gente vê que é uma trajetória que começa lá nos anos 90 ainda, né? Isso. E confirma que é 91 mesmo, que essa trajetória 91, começa no movimento estudantil, quando você fez parte do Grêmio do Colégio Macedo Soares. Isso. Naquela época, você deve ter uns 15 anos menos do que eu aí, talvez, de 15 a 20 anos a menos que eu. Você talvez não lembre, não saiba das lutas que nós tocávamos lá nos anos 90. Era a luta pela bermuda, o direito de usar bermuda, tá? Hoje as lutas são diferentes, né? A gente tinha o direito de usar bermuda, que era uma coisa seguinte, estava saindo da ditadura militar, né? 85, terminou a ditadura militar, ainda tinha aquela coisa do controle moral.
bebedouro, tem bebedouro com água gelada, né? Ter o direito a ter aulas específicas, disciplinas específicas, então era uma coisa muito diferente do que é hoje. E vínhamos de mobilizações dos anos 80, né? Que eram mobilizações que traziam a classe trabalhadora no centro. Então, eu comecei a militar em 91. Aí veio em 92, comecei a participar do Fora Colo, daí pra cá não parei. Não parou mais. Não parei mais. Aí vem aqui dizendo, em 2012 você participou da chapa Acorda São Gonçalo, né? A chapa Para a prefeitura. Repetiu a sua aliança, foi lá, veio, ganhou 19 mil votos, foi coisa, um número bem expressivo. Sim. Naquela época. Aí vem mostrando aqui algumas outras coisas também. Em 2014 você vai para a Assembleia Legislativa, você tem uma história de luta bem interessante. A gente vai fazendo o nosso trabalho, sempre mantendo ali pelo pessoal, que é o nosso partido, e fazendo a diferença. Ajudou a fundar também, né? Você falou da Rede Emancipa, mas é importante que a gente fale um pouquinho disso para desenvolver mais para as pessoas. Quando eu estive lá agora no Boaçu, uma das coisas que tocaram na mesma hora foi que, poxa, por que o projeto não chega aqui? Que tem no Portão do Rosa. Eu até comentei com você ainda agora nos bastidores, mas aí você me disse que isso já cresceu pra caramba. Eu queria que você falasse Sim, a gente um pouquinho teve... do Emancipa pra gente. O Emancipa é um movimento social por educação que existe de norte a sul do Brasil, e no Rio de Janeiro a gente conseguiu fazer esse trabalho, que é um trabalho militante voluntário, em várias cidades. Chegou a ter em Pádua, Nova Iguaçu, Belfort Roxo, na capital teve em Vila Isabel, chegou a ter na Rocinha, chegou a ter... tivemos trabalho também, temos trabalho em São Gonçalo. Então a gente conseguiu fazer bastante coisa. Tem Casimiro de Abreu, né? E é o que é interessante, a gente chegou a fazer também, temos ainda, né, trabalho no Degase, com jovens na situação de liberdade assistida. Ou seja, o nosso papel é transformar as pessoas pela educação. Esse é o papel deles. Transformar as pessoas pela educação, acho que é a chave, né, para que a gente possa alcançar outros patamares, né, sociais. A gente sabe de muitos projetos de lei seus, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da Lei Vini Júnior também pra gente. Olha, a Lei Vini Júnior, um grande projeto que nós fizemos, ele foi inspirado, Norma, posso chamar assim? Claro. Naqueles ataques que o Vini Júnior sofria na Espanha, de racismo, que era chamado de macaco, ofendido, essa coisa toda. E nós aí fizemos a Lei Vini Júnior, que na verdade, para você que está nos vendo, é um protocolo que atende algumas questões de como que é quando tem racismo dentro de um jogo de futebol. E não só no jogo de futebol. Fizemos primeiro para o jogo de futebol, mas expandimos dentro da lei para as arenas esportivas também. Na Lei Vini Júnior, primeiro você tem a campanha de conscientização, está lá, racismo é crime, né, diversas divulgações, materiais, cartazes. Inclusive, para você que está nos vendo, toda vez que você vê um jogo de futebol que tem lá racismo é crime, essa lei vem da Lei Vini Júnior, que é nossa. A lei de nossa autoria. E a lei foi nacionalizada a nível de Brasil, outros estados copiaram. Então tem Lei Vini Júnior em outros estados por conta da nossa lei. Por conta do seu trabalho. Que deu o pontapé inicial. Que deu o pontapé inicial. Outra coisa também que é muito importante dentro dessa lei é que a Lei Vini Júnior, ela trata do racismo nos estádios e arenas esportivas, faz todo esse protocolo de conscientização, mas ela também tem algumas prerrogativas e algumas questões tão importantes, do tipo assim, se tiver um ato racista, identificar o torcedor para pegar, né, para fazer ali a busca por ele, para ele responder judicialmente por esse trabalho. Segunda questão, se tiver uma multidão, fazer a questão sonora para poder difundir e dizer, ó, tá tendo ato racista aqui. Terceiro, se continuar, paralisar a torcida e punir, paralisar o jogo e punir a torcida que fez o ato racista. Isso são medidas da Lei Vini Júnior. Ao longo desse 1 ano e meio que a lei está em execução, nós fiscalizamos vários jogos de futebol. Eu tive a honra de fiscalizar o jogo Botafogo e Atlético, fiscalizei jogos de vários agentes, inclusive fiscalizamos a final da Libertadores, Fluminense e Boca Juniors, visto que tinha uma pressão da torcida argentina de fazer atos racistas, porque lá não tem a mesma rigorosidade da luta racial como tem aqui, embora
aqui a lei existe, mas existe uma concepção que afrouxa em relação ao combate. E nós reunimos também com um batalhão especializado de policiamento de estádios, né, para dar curso, demos ali uma formação. Participamos também de reunião com a CBF, com a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei. Fizemos várias reuniões para atender a necessidade nesse 1 ano e meio de Lei Vini Júnior. Então, e fomos, inclusive, fora do estado, fazer contato, fazer discussões. E para além só do futebol também, né? De modo geral, vocês estão presentes para fazer valer em qualquer outro movimento esportivo. Qualquer outro movimento esportivo, que a lei pega também arenas esportivas. Muito bom, muito bom. O Gabriel queria falar um pouquinho. Com certeza. A gente pôde acompanhar até agora a sua longa trajetória de lutas, linda, inspiradora. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Voltar às suas origens, aonde você nasceu, que território é esse, que território que ajudou a compor o professor Josemar, que está aqui na frente dessas câmeras hoje. Olha, eu sou um gonçalense, com muito orgulho. Essa é o resumo da nossa história. Eu vivo numa cidade que tem mais aproximadamente 1 milhão de habitantes. Se você parar para pensar, você que está em casa, está me vendo aqui agora, quando a gente fala que São Gonçalo tem 1 milhão de habitantes e o Brasil tem 210 milhões, nós estamos falando que a cada 210 pessoas, uma mora em São Gonçalo. Se levar em consideração que parte da população de Niterói frequenta São Gonçalo por algum tipo de questão, população de Itaboraí, de Maricá, nós dialogamos diretamente, enquanto gonçalenses, com mais de 1% da população brasileira. Isso quer dizer o seguinte, que nós somos o retrato do Brasil em miniatura. Se você observar, quer estudar o Brasil, você pode estudar São Gonçalo. Você vai ter áreas que são, né, só não tem praias com onda, mas até praia tem, né? Tem também. Sabe quantas praias tem em São Gonçalo? Vocês sabem? Nós temos a Praia das Pedrinhas, que lá no meu quintal lá, que eu sou gonçalense também, sou cria junto contigo, de São Gongo, e assim, melhorou bastante a Praia das Pedrinhas, está longe, está boa, né? Isso. Mas a gente tinha ainda aquela praiazinha da divisão do Barreto, né, que acabaram com ela. Que é a Praia do Barreto. Um pedacinho para São Gonçalo, um pedacinho para Niterói. A gente tem a Praia da Luz também. 2. Temos... tem outra ainda, agora não tô lembrando o nome, tem outra. Vai, me ajuda. São 11 praias. Ih, viu? 11, muito mais que eu sabia. São 11 praias. 9 no continente tem a Praia das Pedrinhas, tem a praia ali, um pedacinho da Praia da Gata, tem a praia da Ilha das Flores, tem a Ilha das Flores, que não é continente, Ilha mas das Contas, mas tem uma ali. Tem gente que vai pra Tem ali. mais 2 praias em Jurubaíba. Jurubaíba, eu já fui pra lá. Tem 2 praias lá. E aí tem as praias da Ilha de Itaoca. De Itaoca, essas que pega, reúnem mais. que pega a Praia da Luz, que você falou. Tem a Praia de São João. São João, que é a praia que as pessoas... São João é uma praia muito boa de comer um peixe ali, é gostoso, né? Sim, um lugarzinho bom ali. Um lugar bom. Eu, quando era mais jovem, ia lá, praia bastante frequentada aí. Não é coisa da época de vocês são bem mais novos que eu. Você deve ter 15, 20 anos a mais. Nada, você vai ser dos 40. Opa, qual é a pílula da juventude que você está tomando? E a gente tem ali a Praia de São João, Praia da Luz, Praia da Beira, Praia do Focinho do Porco. 4, faltam mais 2. Tem umazinha que você vê ela da Praia das Pedrinhas, que é uma praia quase que inacessível, mas é uma praia. E tem uma outra praia que me fugiu agora, que é da onde sai a embarcação para ir para Paquetá. De Paquetá para São Gonçalo é 25 minutos. Eu já fiz uma barca esse trajeto já, de barquinho mesmo. De barca direto. Então São Gonçalo tem 11 praias, mas as pessoas não conhecem as 11 praias de São Gonçalo. É verdade, viu? Eu sou gonçalense, descobri agora com o nosso professor, que bom que ele está aqui. Formado de geografia não seria diferente se ele não soubesse. Ele tem que, né, ajudar a gente nesse ponto, né?
Nosso conterrâneo. Mas assim, é sempre bom e interessante a gente poder conversar. Por exemplo, eu estou muito à vontade, porque você é de São Gonçalo e a gente sabe de todas as dificuldades que São Gonçalo tem, até porque você está nessa luta. Antes de eu pensar no que era luta política, você já estava fazendo luta política lá em 91. Eu tinha muito interessante quando a gente volta, e o Gabriel acho que está tentando fazer esse movimento, de fazer você voltar para suas origens, porque é quando a gente está forjando aquilo que a gente discorda, quando a gente está começando a compreender coisas que nos machucam, que nos ferem, que a gente está tentando de alguma forma, né, se colocar nesse universo e perceber que o nosso corpo é político. Acho que o Gabriel, quando está falando disso, ele está querendo voltar ainda um pouco mais. Exato, porque você quer, é a necessidade de você entender de onde você vem e a quem você representa. Esse é o nosso papel. Por exemplo, São Gonçalo é uma cidade com 1 milhão de habitantes, como eu estava falando. Ela tem uma história muito rica, do ponto de vista social, cultural, ambiental. Por exemplo, São Gonçalo é onde surgiu a Umbanda, do Paisel de Moraes. Porém, se você for dialogar com a população gonçalense, poucas pessoas sabem disso, porque não é ensinado nas escolas. Eu estudei no Santos Dias. Santos Dias é em frente aonde era a casa do Paisel. Passei várias vezes em frente. E só fui saber depois quando me tornei militante. Porque ninguém nunca me falou que ali era a casa do Paisel. O meu pai que falou, olha, tem um terreiro aí que é o primeiro terreiro número 1, mas ele não soube onde era, morreu sem saber. Buscando encontrar. E morava no bairro do lado. Então assim, às vezes nós não conhecemos a nossa própria história e as histórias inclusive das pessoas. Quando a gente tem ali a BR-101 cortando a cidade, ela corta a cidade, mas ela também corta histórias de famílias que ocupavam aquela região. Quando nós vemos os loteamentos do Jardim Catarina, que é um grande loteamento, que era uma grande fazenda que foi loteada, se nós conversarmos com os moradores mais antigos, aqueles que têm mais de 70 anos de idade, você vai ver histórias riquíssimas de como que é a cidade. Se você entrar ali na história das fazendas, né, que existem, e nos bairros ali, os nomes dos bairros, né, você vai ver que tem uma história riquíssima também. Por exemplo, o Porto da Pedra, o Porto da Madama, são todos ligados à história dos Ornelas, né? Ou seja, tem tudo a ver com a bela história da cidade de São Gonçalo. Quando você olha a Trindade, que é um bairro todo planejado, se você for olhar, né, do ponto de vista de loteamento. Quando a gente olha as comunidades, como é o caso da comunidade do Feijão, que é uma comunidade que existe no Paraíso, ela é uma comunidade que foi organizada via uma ocupação organizada, iniciada por um padre. Um padre deu início a uma ocupação dentro do Feijão. A Coruja foi ocupação de pessoas que também chegaram ali relativamente de famílias muito antigas. Isso estou falando de algumas partes da cidade. Se eu for contar no Arsenal, no Jockey, na linha do trem que ligava São Gonçalo até Cabo Frio, e por aí vai, né? Ligava São Gonçalo ao interior, passando por outras áreas. Né? E você cresce no Portão do Rosa mesmo? Quem? No Portão do Rosa que você cresce? Eu cresci em Neves. Em Neves. Então você cresceu nesse complexo ali que você está falando do Paraíso. Eu cresci em Neves. Uhum. Nasceu e cresceu por aí. Eu nasci no Porto da Madama. Minha mãe, na verdade, é até uma história curiosa, né? Minha mãe queria que o seu primeiro filho nascesse em São Gonçalo. Ela morou um pequeno período no Rio, mas ela morava no Rio, no Santo Cristo, ela fez questão que eu nascesse em São Gonçalo. E aí eu nasci na casa de modelo, né, ali no Porto da Madama. Eu nasci ali. No Porto Velho, melhor dizendo. E eu fui criado em Neves, cresci em Neves, vivi a minha vida toda em Neves. Mas conheço bem a cidade por conta dos estudos, das coisas, da forma como eu aprendi a gostar da cidade também. Acho que São Gonçalo tem potencial, mas ela é vista ainda como a maior cidade pequena do Brasil. E a gente precisa transformar e pensar a cidade de São Gonçalo como uma cidade grande. Hoje pensam São Gonçalo como uma cidade pequena do Brasil. Você vê o que acontece hoje, arrancando árvore em nome de uma suposta modernidade. Né? Não temos discussões para pensar a cidade a médio prazo.
A necessidade, por exemplo, de termos uma linha 3 do metrô que facilitaria a nossa vida, o nosso deslocamento, não apenas para o trabalho, mas também para o lazer, para o acesso aos equipamentos culturais. Era algo de grande importância para nós. Muita importância para a gente. Bom, voltando um pouco na história do professor Josemar, eu queria lhe perguntar quem são as figuras que te inspiraram na sua vida pessoal, na sua vida de luta, me ajudaram a compor esse ser que está aqui na minha frente. Minha mãe, meu avô, alguns professores e professoras, aqueles que lutaram por essa sociedade, por uma sociedade mais justa, contra a sociedade que está, né? Você tem ícones como Zumbi, né? Figuras que se colocaram à disposição de uma outra sociedade. Geralmente quando essa pergunta vem, ela vem também pergunta a seguinte: quem te inspirou e qual é o seu sonho, né? Geralmente as pessoas fazem Uma coisa atrás da outra, ligado, né? As coisas estão ligadas. Estão ligadas, né? Meu sonho é uma sociedade sem explorados, sem exploradores, sem opressão racial, né? Esse é o meu sonho. Uma sociedade sem explorados, sem exploradores e sem oprimidos e opressores. Esse é o meu sonho. Muito bom, professor. Só para a gente fechar, então, aqui esse diálogo que foi maravilhoso, eu queria, já que a gente falou de sonho, né? E é muito importante que a gente pense sempre nessa condição, nessa dualidade que o senhor trouxe agora aqui para a gente, né? De uma sociedade com oprimidos e opressores. É importante que a gente pense assim, porque nós fazemos parte de uma camada que tem tentado reagir, né, a tanta opressão. Mas é interessante que o senhor falou isso. Aí pensando nisso, você falou de... Eu queria que você falasse aqui sobre lugares de memória, porque você falou sobre a sua infância pra gente, falou de Neves e falou de como foi que você se envolveu na luta política. Mas aqui, especialmente, a gente está falando de celebração de luta e de violência. O que você entende que você já conseguiu celebrar de vitória para sua vida, entendeu? A partir de uma luta? Ou, não sei, se você foi atravessado de repente por alguma coisa, alguma situação. Eu acho que a luta, a gente ter vitória na luta é sempre importante, né? Vitórias coletivas e satisfações individuais. Vitórias coletivas que eu acho que a gente tive várias, né? Lutar pela universidade pública e até hoje a universidade ser pública, porque o projeto de privatização neoliberal já nos anos 90 previa a privatização da universidade. Realizar o sonho como a educação popular do Emancipa. Imagina, eu vou te contar aqui, pegar o parênteses de uma história que aconteceu no Emancipa. O Emancipa é um movimento social por educação que organiza pré-vestibulares. Nós tivemos lá vários alunos de diversas idades, mas na sua grande maioria jovem. No ano de 2018 ou 2019, eu chegando lá para a aula inaugural, ali no IFRJ de Neves, uma senhora me abordou e falou o seguinte: eu queria me matricular. A matrícula foi online, né, porque a gente abriu um cadastro online, para acompanhar a minha filha. Será que tem como me matricular? Eu falei: pega aqui uma ficha avulsa e se matricula. Eu quero me matricular porque eu quero estimular minha filha a se tornar, a estudar aqui no pré-vestibular. E estudar o sonho dela, que eu acho que na época era fazer enfermagem ou medicina, um negócio assim. E a senhora foi estudando ali, junto com a filha. O Emancipa começa em março e vai até outubro, um pouquinho antes das provas do Enem. Quando chegou em julho, a filha chegou para a mãe e falou o seguinte: Norma, falou assim: ó, mãe, eu não quero mais continuar, vou deixar esse sonho de faculdade para um outro momento, a senhora não precisa mais ir. E lá o nosso pré-vestibular, ele tem turmas que são só os sábados, e essa turma na segunda, terça e quarta. A mãe virou para a menina e falou o seguinte: minha filha, eu não vou
você quer sair, tudo bem, te respeito, mas eu estou aqui, eu estou há 20 anos sem estudar, estou gostando do que eu estou vendo, estou aprendendo, deixei de estudar porque tive que cuidar de vocês, eu vou continuar, eu vou até o final. Está abrindo minha mente, meu horizonte. Essa mãe foi até o final do ano. E essa mãe hoje é uma estudante de engenharia da UF. Mudamos ou não mudamos a vida das pessoas? Sem nenhuma dúvida. Mudamos ou não mudamos? Então, isso são coisas que nos dão satisfações coletivas, né, do que a gente fez. Eu tive uma grande satisfação pessoal quando no dia 15 de dezembro de 2021, o prefeito de São Gonçalo botou o plano de cargo e salário para votar. E botou de um dia para o outro. E eu me insurgi contra aquilo. Chamei todos os meus colegas, os profissionais de educação, para irem acompanhar aquela sessão. Fechar a porta. Eu tive a honra de abrir a porta e fazer todo mundo entrar. E lá dentro defendi os meus. Valeu a pena. Valeu a pena. Acho que a gente teve ali um empecilho, eles acabaram aprovando, mas eu comigo mesmo digo que valeu a pena lutar. A cada jovem que chega na Comissão de Combate às Discriminações hoje, denunciando um caso de racismo que a gente pode acompanhar, eu digo que valeu a pena. Quando nós pegamos um caso do jovem que ia perder a sua vaga na UF, jovem negro, retinto, porque a câmera dele não abriu, porque ele não tinha internet com a velocidade e a banca de heteroidentificação o eliminou e a gente ganhou na justiça, valeu a pena. Então, a luta para nós, ela vale a pena, quando nossos sonhos são grandes. Então, eu fico feliz pelo que eu já lutei até aqui e pelo que eu tenho muito a lutar. Agradeço, né, por essa oportunidade. Eu estou aqui dentro da Fiocruz, eu vindo de São Gonçalo, estou dentro da Fiocruz, na condição de deputado estadual, mas também como uma pessoa negra sobrevivente. Estou aqui falando para diversas pessoas que vão ver a minha história, e não só a minha história, a história de outros. Para eu chegar até aqui, muitos tombaram, muitos tiveram dificuldades. Eu perdi amigos para guerras drogas, seja perdendo a vida diretamente ou por se envolvendo em situações que não são legais, mas eu acabei chegando. E não é mérito meu. Essa é a diferença do meritocrático. Isso é mérito de uma luta coletiva. Se você está até aqui, Norma, Gabriel, é porque alguém te apostou em você. E no meu caso, além da minha família, muitos apostaram em mim. Eu poderia citar os 28.400 e tantos votos que eu tive. Mas não só eles apostaram. Aqueles que acompanharam, aqueles que olham de longe, aqueles que acreditam que um outro mundo é possível. A gente fica até emocionado, mas é uma realidade. É verdade, muita coisa para celebrar, né? Viu como é que a gente, quando volta assim no tempo, né? E olha quanto exemplo bacana, né? Para você que está assistindo agora, está nos assistindo, para perceber que não é meritocracia. Isso aqui é fruto do esforço de muitos. Muitas mãos, muitos braços, muitos sonhos, né? Muitas aspirações, muito trabalho, né? Para colocar tudo isso em prática, para a gente não ficar só no campo das ideias. E aí dá nisso. Uma pessoa que chegou até onde chegou, porque sim, muitas pessoas acreditaram em mim, em você, e vamos acreditar muito mais ainda no nosso povo, que merece, né, essa atenção e que vai conseguir chegar onde quiser chegar quando despertar de repente de alguma situação, né, que envolve. Dá tempo de uma última perguntinha? Dá, temos bastante tempo. Você é um bom sonhador, um bom lutador. E quando você fala dos sonhos, você traz essa coletividade, que é muito importante. Agora eu queria saber o sonho para o Josemar. Um sonho pessoal, assim. Eu acho que nós temos muita coisa para sonhar, né? Eu já falei aqui um sonho, que é combater uma sociedade, construir uma sociedade sem explorados e sem exploradores. Mas acho que
Eu queria ver o Rio de Janeiro, claro que é um mundo em si, mas no Rio de Janeiro e São Gonçalo em particular, a gente pudesse mudar a qualidade de vida das pessoas. São coisas que me motivam muito, né? Eu tenho um carinho muito grande por São Gonçalo, mas na função de deputado estadual estou aprendendo e conhecendo muitas outras áreas do estado que me fazem muito bem. Realizamos um trabalho lá em Búzios, recentemente, que foi encantador, né? Do ponto de vista cultural também. Reunimos vários artistas LGBTQIA+. E assim, lá em Porciúncula, no final do estado, a gente levar condições de ter para as escolas da região, é coisa de muita qualidade. Para a gente é muito interessante, né? E aí é isso, acho que seguir lutando, acho que é o meu sonho. Todo aspirante de luta tem sonho coletivo, não tem jeito. A gente não consegue resumir um sonho que seja só nosso, né? Acaba que qualquer sonho que a gente sinta, não sei, assim, conversando com vocês, isso só reafirma, que bom que as pessoas que me rodeiam também são assim, mas a gente faz isso quase de forma involuntária. Qualquer sonho que a gente venha ter, acaba que atravessa, né, a necessidade e a felicidade de todo um coletivo, para que a gente possa realmente falar, não, isso é legal e agora eu sou feliz porque isso aconteceu. Porque outras pessoas também estão experimentando essa mesma sensação. E isso é incrível, não é? É incrível. Muito obrigado, professor Josemar. Obrigado pela oportunidade de conhecer um pouco da sua história, um pouco da história de São Gonçalo. Foi um prazer. Acho que, assim, eu que agradeço a você, agradeço a vocês, na verdade, por me darem essa oportunidade de poder estar aqui falando, expondo, né, um pouco mais sobre o território de São Gonçalo, que é um território com diversas favelas, com diversos espaços periféricos. Aliás, São Gonçalo é um grande espaço periférico, né, de gente simples e humilde que constrói e produz o espaço urbano. Então é um orgulho estar aqui falando com você, Norma, é um orgulho estar falando com você, Gabriel, eu sempre que eu estou te chamando de Matheus, Gabriel, está aqui nesse momento falando abertamente num espaço que tem a Marielle no nome. Eu conheci a Marielle pessoalmente, uma pessoa muito doce, muito guerreira, muito carinhosa, trato, uma pessoa que era a expressão das favelas do Rio de Janeiro e falava pelo nosso povo. Marielle, presente. Presente. Agora e sempre.